Hola a todos, gusto saludarlos. Buen día, les damos la más cordial bienvenida a nuestra actividad de encuentro y de aprendizaje para enfermería en español. Ya tenemos la posibilidad de hacer estos encuentros, seminarios para aprender, para encontrarnos también en español. Hoy día vamos a hablar sobre algo eh, que como enfermería nos preguntan, es una causa bien, eh, algo que está presente en las personas con epilepsia, en sus familiares, respecto a la actividad física. Y tantos mitos rodean la epilepsia, tantos mitos rodean también la actividad física que pueden hacer las personas con este diagnóstico. Cosas generales del manejo que vamos a tener esta tarde. Los micrófonos están silenciados en esta sesión de Zoom. Por favor, todas las preguntas que tengan que hacer al expositor, escribirlas en la sección ahí de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de su pantalla. Cualquier problema técnico que tengan o que consideren respecto a la transmisión, que no se escucha, que haya que hacer algún detalle técnico, por favor también escribirlo acá a través del chat puede ser un poco más difícil. Y recordarles que todos los seminarios web de la sección de enfermería de la ILAE van a estar disponibles en el canal de YouTube posteriormente para que lo puedan revisar también con más tiempo o puedan recomendarlo a alguno de sus conocidos que no se han podido conectar hoy día. La sección de enfermería de la Liga Internacional contra la Epilepsia de la ILAE está presente a lo largo de todo el mundo. Es una red global de enfermeras y enfermeros que nos dedicamos al cuidado de personas con epilepsia. Enfermeros que trabajamos en distintos roles, en diferentes entornos donde hay diversidad económica, social, cultural, étnica y de razas. ¿Ya? Cada región del mundo tiene sus particularidades, pero esta sección trabaja para promover la participación de los enfermeros a lo largo del mundo, alrededor del mundo, en el cuidado que podemos entregar a las personas con epilepsia y en el trabajo también que realiza la Liga Internacional contra la Epilepsia. Por eso esta invitación a formar parte, a que nos unamos, a que conozcamos las diferentes realidades y podamos entregarnos también estos conocimientos. Además, queremos contarles que como sección de enfermería vamos a estar presentes en el próximo Congreso Internacional de Epilepsia que se va a desarrollar entre los días 30 de agosto al 3 de septiembre en Lisboa, en Portugal. Vamos a tener como sección un mediodía de simposio en el cual vamos a abordar dos grandes temas, como es la promoción del autocuidado en la epilepsia, y vamos a tratar de analizar las diferencias que tenemos en las regiones del mundo por esta diversidad que comentaba. Y también otro bloque de este mediodía de congreso que vamos a tener es acerca de la gestión de la seguridad. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué prácticas podemos mejorar para mantener a las personas seguras? Les invito a ingresar a www.ilae.org para que puedan buscar más información y ojalá podamos encontrarnos en esta instancia en el próximo agosto allá en Portugal. Además, en el marco de este mismo congreso, invitamos a los enfermeros a presentar trabajos de innovaciones que tengan en atención, en formación o en investigación de epilepsia en sus regiones. Estas sesiones interactivas se van a desarrollar en el Congreso Internacional del 30 de agosto al 1 de septiembre y los grandes temas que queremos abarcar con estos trabajos son barreras para la adherencia y qué soluciones podemos proponer, problemas de la mujer, innovaciones que podemos plantear a nuestra práctica clínica, avances en la atención a través de la investigación en enfermería. Ya sobre estos temas queremos también tener un espacio de discusión, de poder compartir experiencias, como lo estamos haciendo alrededor del mundo, y este plazo para enviar estos resúmenes es hasta el 19 de mayo, dirigidos a Nancy Santilli, enfermera de Estados Unidos, al correo ilaenurses@gmail.com. Ya para ir entrando en materia de lo que vamos a revisar hoy, los propósitos de la presentación de hoy es demostrar con datos científicos sobre los beneficios que tiene el ejercicio físico en la epilepsia.
realmente útil el ejercicio físico cuando hablamos de control de crisis? Esta pregunta la planteamos porque, bueno, cuando aparece el diagnóstico de epilepsia y una de las preguntas muy recurrentes de esta familia, siempre es buscar la alternativa al tratamiento farmacológico. Si bien sabemos que los fármacos son fundamentales para un buen control de crisis, ¿qué más podemos ofrecer? Y además, como la epilepsia está rodeada de mucho estigma, generalmente lo que vemos, al menos en mi país, es que se les prohíbe hacer actividad física, se les prohíbe, no le prohíbe precisamente el médico o nosotros como enfermería, lo prohíbe la sociedad. Da miedo que este niño, que esta persona con epilepsia realice actividad física. Pero ¿qué tanto de mito, qué tanto de verdad hay en esta indicación que podemos encontrar? Por eso, Gabler-Lopin, enfermero, que tiene una maestría y un doctorado en neurología y neurociencias de la Universidad Federal de Sao Paulo, en Brasil, y de la Universidad de Surrey, en Reino Unido, nos va a presentar este tema. ¿Recomendable el ejercicio físico para las personas con epilepsia? Con esto vamos a tratar de derribar algunos mitos. No me presenté anteriormente, yo soy Catherine Moreno, soy enfermera también dedicada a trabajar con personas con epilepsia de Chile. Y ahora vamos a dejar la presentación de Gabler para que podamos aclarar todas las dudas que tenemos respecto a este tema. Les recuerdo dejar sus preguntas, sus comentarios en la cajita de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de su pantalla de Zoom. Con esto ya le doy, vamos a ver la presentación de Gabler. Hola a todos. Muchas gracias por estar por este momento. Gracias también a la sección de enfermería de la ELAI por la oportunidad de hablarnos sobre ejercicio físico eh, para nosotros aquí en epilepsia. Pero que nosotros sabemos é que el ejercicio físico tiene una gran variedad positiva para las personas. Lo que puedo decir ahora que tiene que se quedar muy claro para nosotros que estamos hablando y para que están nos asistindo, nos viendo, es que lo ejercicio físico no hace milagro en la epilepsia. ¿Sí? Que ejercicio físico se actúa como una terapia complementar. Y así voy a decir para ustedes, que ejercicio físico, los estudios que voy a apoyar para esta charla, nos muestra que algunos efectos positivos de ejercicio físico y otros no hay efectos positivos, pero también no hay efectos negativos. Otra cosa que también nosotros debemos estar muy claros conscientes es que el ejercicio físico no trabaja solo para la disminución de las crisis epilépticas, ¿sí? También para mejorar la calidad de vida de las personas con epilepsia, para mejor salud física de las personas, así como el ejercicio físico trabaja para personas que no tienen la epilepsia. Entonces yo voy a compartir mi charla y vamos a hablar un poquito y, y después vamos para la parte de los cuestionamientos. Compartir, solo un momento. Ok, perfecto. Entonces, la pregunta que nosotros tenemos para esta charla de hoy ¿es recomendable el ejercicio físico para las personas con epilepsia? Lo que se dice sobre ejercicio físico en personas con epilepsia. Entonces,
Yo empiezo diciendo que la epilepsia tiene los tratamientos, que son los tratamientos los tratamientos padronizados, que son las drogas anticrisis, el proceso de neurocirugía, ah, la estimulación del nervo vago, la estimulación cerebral profunda y la dieta ketogénica, que es una parte también que son opciones de tratamiento. Lo que tenemos de más que más se hace en el contexto de la persona con epilepsia es en primer momento, la administración de los fármacos. E se a pessoa tem uma epilepsia refratária a estes fármacos, tem as outras opções, sendo a cirurgia, o processo quirúrgico, em primeiro momento, junto com a estimulação cerebral profunda, e eu penso que depois a parte de dieta ketogênica é uma outra opção. Pero nós já temos os clássicos que fazem o tratamento de la epilepsia. Juntamente com isso, nós temos outras que são as terapias complementares que se fazem com as pessoas com epilepsia. E para isso, nós temos a acupuntura, a parte de botânica e de las herbales, que são um trabalho que se faz com as plantas, la quiropraxia, que es la parte quiropráctica que también se hace, el manejo de estrés, porque hay los estudios muestran que el estrés en las personas, la activación de lo eixo hipófise, hipotálamo y adrenal, se se causa uma descarga muito grande de neurotransmissores, uma liberação muito grande de neurotransmissores que vão se alimentar o estresse em la pessoa, o que é despertar, empiezar para que a pessoa tenha uma crise epilética. Outro que a pessoa que se usa como terapia complementar é a yoga e as meditações, que também são complementares, mas todos estes complementares a los clássicos que eu mostrei em slide anterior. E também surge como uma alternativa complementar el exercício físico. Aqui eu tenho uma imagem de um brasileiro da Universidade Federal de São Paulo, Dr. Ricardo Arida, que foi meu supervisor durante meu mestrado e meu doutorado, onde ele trabalha com exercício físico e de epilepsia, tanto em modelos animais de epilepsia e também em los humanos. Então, a ideia de trabalhar com exercício físico e as pessoas com epilepsia não é recente. Então, há trabalho da década de los anos 70, que já hacía alguns trabalhos, pero não se compreendia o que passava com a resposta que se obtinha. Então, a primeira pessoa que se propôs a fazer trabalhos com animais, modelos animais, para entender os mecanismos cerebrais que ocorria durante ou depois alguns dos programas de exercício físicos em animais com epilepsia foi o professor Dr. Ricardo Mário Arida. Então, esses são alguns dos trabalhos que ele, junto com sua equipe neste momento, em seu laboratório, se publicou, mostrando que exercício físico como uma terapia complementar para a epilepsia. O que nós outros temos é que
em la persona sin epilepsia, nós temos o processo de excitação e de inibição e da função que estão dentro de um processo normal. Ah, e quando nós temos um cérebro com epilepsia, nós temos uma diminuição na inibição e um aumento na excitação. Ou seja, nós temos uma maior excitação com um aumento de neurotransmissores excitatórios, principalmente o glutamato, e uma diminuição na inibição com uma queda, uma barra quantidade de neurotransmissores inibitórios, principalmente nós falamos de GABA, que é ácido gama-aminobutírico. E como o exercício físico pode ser uma ação para fazer com que a balança sobre o peso seja igual entre a excitação e a inibição. Bem, nós temos algumas questões que a debater, que são os efeitos do exercício físico e a saúde das pessoas com epilepsia. Então, eu pergunto e vou responder brevemente durante esta charla, que é, ¿puede el ejercicio ser un desencadeante de las crisis? ¿Puede el ejercicio ser un factor protector contra las crisis? Epilepsia, ejercicio y riesgos de lesiones y los riesgos. Epilepsia, ejercicios y beneficios cognitivos en la infancia. Y epilepsia, ejercicio y otros aspectos de la salud. Entonces, primeiramente, o que temos acá é que pode o exercício ser um desencadeante de crises. Então, quais são os riscos do exercício em termos de induzir crises? Então, o que nós outros sabemos é que o exercício físico se produz a hiperventilação, se produz o momento de fatiga, se produz a hipertermia, a hipoglucemia, a hipóxia, o estresse e a hiperidratação. Então, o que pensas a partir desses achados, dessas imagens, e de lo que se produz o exercício físico, é que sim, exercício físico se pode ser um desencadeante de crises. Pero os estudos vão nos mostrar algo que não são de acordo com o que estamos mirando acá. Então, efeitos positivos que nós outros, só um momento, efeitos positivos que nós outros podemos perceber em las pessoas com epilepsia, segundo estudos em humanos. Então, eu tenho acá alguns estudos e os tipos de exercício, porque nós outros temos exercícios que são chamados de exercícios aeróbicos, os exercícios anaeróbicos e tem os exercícios intensos. Então, o que determina qual é o tipo de exercício é a via que vai ser metabólica, que vai ter o gasto de energia. Então, neste momento, agora, os efeitos positivos que se vê em las pessoas com epilepsia, segundo estudos que hechos em humanos, é um aumento do umbral de la crisis, uma diminuição das descargas epileptiformes em eletroencefalograma, um aumento de beta-endorfinas, que se causa na pessoa uma sensação de bem-estar, de prazer, menos convulsões durante a atividade física e mental e uma maior vigilância e atenção. Em seguida, desculpe, eu tenho aqui alguns trabalhos que foram selecionados para este momento. Então, continuando em la pergunta que é se pode o exercício físico ser um fator protetor contra as crises, nós temos, eu fiz uma seleção de 2 trabalhos para responder o exercício intensivo, que é exercício aeróbico e anaeróbico, e 3 trabalhos para responder para o tipo de exercício moderado, que é o exercício aeróbico.
Entonces, lo primero ejercicio es un ejercicio de grupo de Ricardo Arida en Brasil, de los años 2000, en, en 2002, 2003. Entonces, la propuesta era hacer con las personas con epilepsia de lobo temporal a una exaustiva atividade física, pero solo em um momento, então se diz que era um momento agudo, e se mirar as respostas cardiorrespiratórias e eletrocefalográficas. Então, se selecionou 38 pessoas com epilepsia, sendo essas 19 no grupo controlo e 19 no grupo que esse exercício. A idade dessas pessoas entre 16 e 59 anos, com a média de 35,1 anos. Se realizou um calentamento de 5 minutos, seguidos de aumento progressivos a cada 2 minutos, hasta o agotamento das pessoas. Então, lo que se observou foi uma diminuição em número de descargas epileptiformes entre o estado de repouso e o exercício, pero se observou para os dois grupos uma menor capacidade aeróbica associada a hábito sedentário. Então, o que se viu é que as pessoas com epilepsias tinham os dois grupos uma maior um maior sedentarismo, uma maior dificuldade em fazer exercício físico, como a população em geral, pero as pessoas com epilepsias um grupo muito maior. A conclusão é que este trabalho se chegou é que o exercício exaustivo não é um fator indutor de crise epilética, porque não se percebeu durante o momento de exercício nenhum tipo de atividade eleptiforme nessas pessoas. Outro trabalho foi com as pessoas com epilepsia mioclônica juvenil. Então, também era um tipo de exercício exaustivo e agudo também, só um momento, e se buscou por as respostas fisiológicas e eletroencefalográficas. Então, se utilizou pessoas com epilepsia mioclônica juvenil, com a média da idade de 26,4 anos, e o grupo controle sem epilepsia, com a média de idade de 32,1 anos. O teste do exercício consistiu em um calentamento também de 5 minutos, seguido de aumentos progressivos a cada 1 minuto, hasta o agotamento. Lo que se viu também, não houve diferença significativa entre os grupos controle e com epilepsia mioclônica juvenil em la atividade física ocupacional, em la atividade física em tempo livre e la atividade física desportiva. Também nenhum dos sujeitos com epilepsia mioclônica juvenil apresentou convulsões durante o estado de repouso e el esforço físico agudo nem em o período de recuperação. Então, desculpe, aqui não se usa mais a expressão convulsões e sim as crises. Então, nenhum dos sujeitos com epilepsia mioclônica juvenil apresentou crises durante o estado de repouso. Então, quando não estava fazendo nada, nem quando estava fazendo o esforço físico agudo, o exercício que estava propondo esse estudo, e nem depois do processo de exercício, que é o período de recuperação. Também se observou uma redução significativa de 72% em la média de descargas epiléticas de complexas punta-onda de 3 a 4 Hz,
durante el período de recuperación en comparación con el estado de reposo. Lo que dice eso es que si tiene una disminución, una reducción significativa, es que la actividad epileptiforme era mucho mayor en momento antes de hacer la actividad física y después del proceso de la actividad física, las descargas epileptiformes se passaram a ser, se apresentaram com uma redução, o que é um dado muito interessante. Esse trabalho é um trabalho mais antigo, de 1990, em que se observou, e agora sim, não mais exercício intenso, esse exercício com a capacidade aeróbica, um exercício moderado, onde se observou o efeito do treinamento físico na capacidade aeróbica, em la ocorrência das crises e também o nível en los níveis histéricos de drogas antiepiléticas, anticrises, como nós chamamos hoje, em adultos com epilepsia. Então, 21 pessoas com epilepsia refratária a los medicamentos. A metodologia ou o desenho do estudo era para 4 semanas de treinamento, 6 vezes por semana, em la semana 45 minutos la sessão. A frequência promédio de crises durante o período de exercício de 4 semanas. Então, se for hecho 4 semanas, então se comparou com 2 semanas antes e 2 semanas depois do exercício. Então, hace uma comparação de crises durante 2 semanas, depois 4 semanas de exercício e depois 2 semanas sem exercício. Então, são no total de 8 semanas de acompanhamento, 8 semanas de acompanhamento para as frequências de crises. Só 6 pacientes apresentaram crises durante o exercício, pero a ocorrência não guarda relação com o tipo de crise, o modo de atividade nem a frequência cardíaca. Então, a conclusão que se obtive foi que a atividade física não representa um fator importante que hace uma indução de crises em geral e que a maioria das pessoas com epilepsia em treinamento físico parece ter uma influência favorável. Então, mostra que mesmo que não se observou uma diferença estatisticamente significativa entre as pessoas que fizeram exercício físico e que não fizeram exercício físico, pero se concluiu que a atividade física ou o programa de exercício físico, como se o desenho, a metodologia desse trabalho, não representa um fator que vai induzir crises em geral. Também um outro estudo, este já é um estudo que já não é favorável, mas também não nos traz a resposta como os outros, como os demais. Este sim foi uma avaliação prospectiva sobre os efeitos de 12 semanas de exercício, e assim analisou os comportamentos de los indivíduos, los resultados de los comportamientos de los indivíduos conductuales desses pacientes. Então, eram 23 pacientes que completaram o estudo, sendo estes exercícios 14 e controle 9 pacientes. Não se observou diferença na frequência das crises, pero los resultados conductuales se ven influenciados positivamente por el ejercicio moderado
o que sugiere que no se debe desalentar el ejercicio en el cuidado de paciente con epilepsia. E por último, para esta parte, um trabalho também da década de 1990, 94, que se hizo com as mulheres que fizeram exercício físico e tinham epilepsia refratária. Então, 15 mulheres com epilepsia farmacologicamente intratável, se les dio ejercicio físico y ahí dentro de este contexto de los ejercicios físicos, el baile aeróbico con entrenamiento de fuerza y el estiramiento durante 60 minutos, 2 veces por semana durante 15 semanas. Então, os pacientes registraram a frequência da crise durante 3 a 7 meses antes da intervenção e durante o período da intervenção e 3 meses depois dela mesma, desse processo de intervenção. A frequência de crises autoinformadas se reduziu significativamente durante o período da intervenção e o exercício também reduziu o nível de moléstias subjetivas da saúde, como dolores musculares, problemas de sueño, fatiga e reduz o colesterol plasmático. Então, o que estava dizendo é que empezando esta charla es que nosotros se gustaría mucho que el ejercicio físico tuviese una función de la disminuição de las crises, que mostra que em alguns casos sim, pero não em todos, mas que também o exercício não se pode se mirar o exercício para solo a diminuição das crises, também para que haja uma melhor qualidade de vida. E assim nós vamos ver também quando falamos de los adolescentes e de los niños. La outra parte é que epilepsia e exercício e risco de lesões. Então, a pergunta que eu trago é: que impede que as pessoas com epilepsia participem em atividades físicas e desportivas? E a resposta é medo. É o medo a provocar crises durante os exercícios, é medo de fazer dano, e cá eu tenho duas imagens que são de dois trabalhos, que uma é o contraste da outra. Em la primeira imagem, que tem a barra em amarillo, que mostra as lesões em pessoas que foram autoinformadas por as pessoas com epilepsia, o que mostrou que as lesões foram significativamente mais frequentes durante os deportes e o exercício em la população general, que essa barra em azul, que em as pessoas com epilepsia, que elas a barra em amarillo. Então, se vê que as pessoas que com epilepsia, com exercício, que fizeram exercício, têm uma menor quantidade de lesão, uma menor porcentagem de lesões, assim como trabalhando em seu trabalho, solo en la parte de sono y la parte que está comiendo, que la epilepsia tiene más crisis, que tiene un aumento desculpe, no crisis, pero de lesiones quando comparado à população general. Esse é outro trabalho que se tenta, se passa também em acidentes em las pessoas com epilepsias, os tipos e circunstâncias. Então, nós temos acá 3 grupos de epilepsias, e epilepsias NSR são eventos que não são relacionados com crises. O outro que está em gray mais claro, é solo pessoas com epilepsia, e em branco la controle. Então, acá nós vimos que é diferente a resposta se comparado ao outro trabalho, é que em esporte as pessoas com epilepsia, se relacionadas a crises ou não relacionadas a crises, elas têm mais riesgos de ter
una, una lesione durante cuando hace esportes, quando estão no trabalho, quando estão na rua, quando estão em sua casa, solamente na escola que se cambia estes resultados. Então, podemos observar que temos ainda alguns contrastes. São trabalhos muito próximos, o ano de 2004 e o ano de 2008, que nos mostra contraste sobre o risco de lesões e exercício associado à epilepsia. Quando nós hablamos sobre epilepsia, exercícios e benefícios cognitivos na infância, lo que vimos é que aumenta a assistência, melhora a atenção e tempo dedicado às tarefas e uma melhora da memória. Desculpe. Então, aqui tem uma parte muito importante, lo que digo quando se fala de crianças ou da parte da adolescência, que se tem um estigma muito grande quando de las crianças ou os adolescentes com epilepsias, por se comparar a los outros amigos na escola, em suas atividades, que não têm epilepsia. Então, é onde eu disse para vocês que la epilepsia, o exercício e epilepsia não é solamente a diminuição de crise, mas sim uma melhor qualidade de vida para as pessoas. Então, eu tenho aqui 2 estudos também, que mostra o impacto de uma terapia de exercício em la saúde psicossocial de crianças com epilepsia benigna. Então, o que mostrou neste estudo é aumento neurocognitivo e em la função psicoconductual. Outro trabalho foi as crianças que faziam um esporte de luta, como karatê, para melhorar a autoestima e a qualidade de vida de crianças com epilepsias, e aí os resultados também mostrou um aumento da função da memória, da qualidade de vida, e aí são os relatos segundo os padres, e quando os relatos buscados em los niños, em las crianças, em los niños, é um aumento da autoestima e da confiança social. Continuando, quando falamos de epilepsia, exercício e outros aspectos da saúde, a pergunta por que muitas pessoas com epilepsia não suelen fazer exercício. Então, aqui está a resposta, que é por conta do prejuízo, do estigma, da baixa autoestima e os aspectos psicossociais. Então, quando falamos sobre prejuízos, falamos sobre maior prejuízo hacia a epilepsia em comparação com outras enfermedades crônicas entre os adolescentes. Então, tiene este miedo. Y un otro trabajo de 2006 también mostró que los adolescentes con epilepsia son menos activos físicamente que sus hermanos que no tienen epilepsia. Quando analisado os aspectos conductuais e psicossociais, se mostra, tem vários trabalhos que se mostra que o exercício físico tem um aumento do estado mental, um aumento em estado de ânimo, em autoconcepto e um aumento em la autoestima. Então, exercício físico, repito, e não vou me cansar de falar sobre isso, é que exercício físico, epilepsia não é só a diminuição das crises, também uma melhor qualidade de vida para as pessoas. Então, nós temos exercícios quando nós falamos de outros problemas da saúde, aspectos e outros problemas da saúde. Nós temos exercício
E aí nós temos uma relação bidirecional muito grande entre a epilepsia e as doenças psiquiátricas, e as comorbidades psiquiátricas, principalmente a depressão e a ansiedade. Então, o exercício físico el ejercicio en general y también en las personas con epilepsia se causa una disminución en la depresión, en la ansiedad, hace uma maior integração social e, consequentemente, uma diminuição das crises que estão associadas também ao exercício. Porque nós outros vimos também um trabalho de Ricardo Arida, que a pessoa, desculpe por estar em inglês, mas eu retirei do trabalho. Então, as pessoas com epilepsias têm uma alteração nos níveis de los neurotransmissores, glutamato e GABA principalmente, onde há aumento do estresse. Esse aumento de estresse associado com uma alteração dos neurotransmissores causa um aumento da susceptibilidade a crises, e este processo de aumento de alteração dos níveis de neurotransmissores, do aumento de estresse, se pode se trazer uma depressão para estes indivíduos, assim como o aumento do número de crises. Agora, quando temos um programa de exercício físico que se causa um aumento de neurotransmissores, com sua liberação, como serotonina, como a noradrenalina, ou norepinefrina, como a dopamina, onde tem uma regulação das neurotrofinas, e que hace também uma redução da atividade do eixo HPA e de glucocorticoide da glândula adrenal, onde hace uma redução do estresse, reduz também, causa uma diminuição na susceptibilidade de crises, que causa uma redução da depressão. Então, esta é a associação que tem a epilepsia com exercício físico e as comorbidades, como mostrei para vocês aqui, neste caso, a depressão. E por último, para encerrarmos, a epilepsia e a cognição, o que sucede? Como podemos proteger e melhorar nossa memória? Nós temos os fatores que afetam a memória, como os efeitos secundários dos medicamentos, os problemas de sonho, os problemas de humor, e nós podemos perceber e ver que o exercício, por meio de estudos que estão muito claros na literatura, que exercícios causam uma diminuição no número de crises, causam um aumento de humor, uma melhor qualidade de sonho e, consequentemente, uma melhor memória. Lo que pasa es que exercício, como disse ele, empezando esta charla, exercício não é um milagro para o problema de la epilepsia, nem para os outros problemas de saúde. Exercício é complementar, pero que causa muito bem-estar, que se hace muito bem, principalmente para quando nós não falamos solo sobre epilepsia, mas para os problemas cardiovasculares, em geral, para todo o organismo. Pero el ejercicio es muy importante para las personas conocen epilepsia. Y la pregunta inicial, si es recomendable que las personas con epilepsia hagan el ejercicio, la respuesta que trago a ustedes que sí es recomendable, pero que tenha um acompanhamento multiprofissional, que tenha a parte neurológica do neurólogo e da enfermeria, que tenha conhecimento
de las condiciones que las personas tienen. Entonces, el neurólogo se puede hacer la recomendación si ello comprende esta parte. E a enfermeria se pode, os enfermeiros, desculpe, se pode hacer un complemento de la recomendación conociendo la persona, conociendo las condiciones que tiene la persona para hacer el ejercicio, conociendo la capacidad que esta persona tiene, y este tiene un papel de la enfermería que es muy, muy, muy grande. ¿Sí? Muchas gracias por la atención y hasta la próxima. Muy interesante lo que nos presenta Gable. Les invitamos a dejar, quienes no lo hayan hecho aún, sus preguntas acá en el box de preguntas eh, para poder realizar. Eh, bueno, este tema es realmente, nos llama la atención porque recordemos que el documento que está de la ILAE es del año 2015. ¿Ya? Que clasifica más o menos las actividades físicas para las personas con epilepsia, pero basado en riesgo de que esta persona que esté practicando el deporte tenga una crisis o el riesgo que implica las consecuencias de esta crisis para los espectadores, para quienes estén alrededor. Eh, pero en la práctica, además, el año 2023 salió un reportaje también de la Liga Internacional contra la Epilepsia en que se le preguntaba a los médicos, al menos aquí en Latinoamérica, qué tan familiarizados estaban con estas recomendaciones. Muchos, más de la mitad, reconocía que sí las conocía, pero que no, dentro de su práctica habitual, no era parte como de las indicaciones recomendar el ejercicio físico. Pero sin embargo, en la práctica que vemos con nosotros como enfermería, sí es una pregunta frecuente. Cuando uno va, le toca enfrentar a la familia con epilepsia, sobre todo en los niños, yo creo que más, está más, un poco más enfocado esto del tema de si podemos hacer deporte en el colegio. En ese sentido, Gabriel, con lo que tú pudiste revisar en esta charla, ¿hay algún ejercicio o deporte que realmente las personas con epilepsia deberían evitar? Perfecto. Hola, Catherine. Muchas gracias a todos, muchas gracias a la sección de enfermería. Ah, sí, el reporte de la ELAI, este que tú dices, de 2015, tiene sí que algunos de los esportes, como los esportes que causan impacto, ¿sí? Como el propio, aquí en la América do Sul, nosotros llamamos de fútbol americano, entonces que tiene impacto con la cabeza. Ah, ejercicios también como, bien, no me recuerdo ahora en español cómo se llama el mergullo submarino, no, no. Claro. Al menos acá en Chile lo conocemos como buceo, que es nadar en aguas profundas. Exato, nadar en aguas profundas. Los ejercicios también que se tiene en las alturas, como el vuelo de aquí nosotros llamamos de asa delta o lo parapente que hace. Entonces, esses ejercicios no son recomendables, pero tem otros que son medio recomendables y aquellos que sí, que no hay, que las recomendaciones son mínimas para que la persona, para que la persona no tenga el riesgo de ter una crisis durante la actividad. Mm. La pregunta que aparece acá es práctica. ¿Cuántos días después de una primera crisis tónico-clónico generalizada podría hacer tenis una persona? Bien, esta es una pregunta ah, que no es tan tranquila, no es muy fácil de responder, porque nosotros lo que tenemos que conocer
la condición de esta crisis tónico-clónica generalizada, ah, también la edad de la persona y cuál es también la orientación del neurólogo. Nosotros acá estamos hablando, yo comprendo la intención de la pregunta, pero como estamos hablando pela secção da enfermeria, nós não podemos também deixar sem falar sobre o papel do neurólogo que faz seu trabalho junto al paciente. Entonces, no es tranquilo de hacer esta respuesta. Entonces, lo más indicado, disculpe por no conseguir trazer a resposta, mas o mais indicado é a recomendação, porque não se sabe a medicação, porque nós outros não conhecemos as medicações que tomam, porque estás tendo, mesmo com as medicações, tem ainda a crise. Entonces, é importante que a participação do neurólogo, porque nós outros, como a parte da enfermeria, o que hacemos, que é importante para nós outros fazer, é enxergar ou visualizar a pessoa com epilepsia dentro de todo o aspecto biopsicossocial, e não só no aspecto biomédico. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Gabler, en que la respuesta probablemente no es categórica. Va a Não. depender persona a persona y qué es lo que provocó esta crisis. Si es una persona que está con una epilepsia bien controlada y tiene una crisis, lo importante es averiguar más allá de la recuperación, propiamente tal post-crisis, averiguar por qué ocurrió y hasta Sim, que proveerle un entorno seguro. Lamentablemente en epilepsia no hay respuestas absolutas, todo va a exato, depender de cada exato, persona. exato. Eh, en lo que tú pudiste revisar, Gabler, eh, las personas con epilepsia ¿pueden hacer ejercicio solo o siempre deberían estar supervisados? Que también es otra como recomendación que escuchamos frecuentemente. Sim, não há recomendações para que a pessoa tenha um outro indivíduo que há para fazer o exercício junto, sim? Pero depende do tipo de exercício também. Pero como exercício mais moderado, mais tranquilo, como uma caminhada, uma corrida, eu não sei se estou falando espanhol correto, é corrida mesmo. No te preocupes, Ah, ¿cómo? Disculpe. sin Sí, necesario, no te entonces preocupes. não é necessário a presença de outra pessoa, mas para os exercícios que se pode causar um impacto e se exercícios que não são tão moderados assim, que também em muitos casos não são recomendáveis, assim não se é, além de não recomendável, sozinho, solo, não se deve fazer nunca. Pero la gran mayoría de las personas que yo conozco que hacen ejercicio, que tienen epilepsia, ese ejercicio se hace solo. Ahora, sí, yo también estoy de acuerdo que también depende mucho del control de crisis previo, que como tú mostraste bien en el estudio, las personas probablemente con epilepsia de difícil manejo, epilepsia refractaria, mantienen su frecuencia de crisis poco estable, independiente de la actividad física o no. Y en ellos probablemente tendríamos que tener más cuidado. Acá nos preguntan si finalmente sería más recomendable el ejercicio aeróbico o el anaeróbico o es indiferente. É, é indiferente, não há uma recomendação. Assim como as pessoas que não têm epilepsia, se depende muito de qual é o objetivo da pessoa com epilepsia, com o exercício. Se a pessoa quer fazer uma hipertrofia,
Entonces va a hacer un ejercicio anaeróbico, que es en la academia, la musculación, levantar los pesos, etc. Se a pessoa lo deseja é só manter uma vida saudável, assim como o outro também hace, mas pero não se tem o desejo de fazer, ter hipertrofia, de la musculatura mais forte. Entonces, el ejercicio aeróbio también es recomendable. Então, assim, para como depende do objetivo da pessoa que a pessoa tem com o exercício, assim como hace a pessoa sem epilepsia, não há diferença. Ah, muy bueno eso porque en general también hay como hartas dudas respecto a eso. Acá nos llegó otra pregunta que es un poco más específica. Uhum. Felicidades por la presentación que nos hacen. En relación a los modelos, eh, Muri nos dice, creo que aquí hay un error, el papel del ejercicio físico sobre las proteínas transportadoras de la barrera hematoencefálica, en especial la PGP. No sé si ¿usted considera que los efectos del ejercicio físico previo y post-crisis podrían favorecer la modulación de estas proteínas en un modelo de crisis fármaco resistente? ¿Esto podría ser aplicado a personas con epilepsia? No sé si has podido averiguar de eso. Sí, sí. Gracias a Angélica por la pregunta. PGP, cuando se dice, es la glicoproteína P, que está en la barrera hematoencefálica, que em alguns casos é estudada para a Angélica hace muito bem isto, muito bem esta parte, que é la barreira que hace la farmacoresistência. Então, eu creio que sim, Angélica, que o exercício pode sim fazer uma modulação em estas proteínas e contribuir de maneira significativa para que os efeitos benéficos assim como beta-endorfinas, como nós outros falamos, e os outros hormônios que são liberados durante a prática de exercício se pode atravessar a barreira e fazer um papel positivo em el cerebro. Eu creio que sim. Precisamos fazer el estudo e começar com as murinas ou com as ratas, assim como dices. Ah, interesante eso. Bueno, también Gabler es nos demuestra, él es enfermero, nos demuestra que en enfermería también podemos dedicarnos mucho a esta área de investigación también. Muchos estamos dedicados solo a la parte de atención de pacientes, pero qué interesante poder también explorar esta otra área en la cual podemos ser también un gran aporte en base a a la experiencia que podemos tener nosotros con los pacientes, podemos entregarle a Gabler también estas herramientas para que él pueda colaborarnos también en la parte de la investigación. Y por último, ya nos ha pillado la hora muy rápido. Uhum. Hay otro comentario respecto a un deportista con crisis controlada, si puede entrenar y competir. A la persona que nos planteó esta interrogante, bueno, acá en Chile al menos nosotros tenemos deportistas destacados, personas con epilepsia, que están Uhum. con, claro, con sus medicamentos, su crisis controlada y han tenido destacadas participaciones. No sé si, Gabler, tú conoces alguna experiencia también allá en Brasil. Sí, sí, hay experiencia con deportistas, sí, en Brasil, que con epilepsia y que hace las competiciones, y que, así como dices, Catherine, si está bien controlado las crisis, si está bien acompañado, entonces no hay problema ninguno en hacer los ejercicios. La cuestión que, como dije en la charla, es lo miedo que las personas tienen, es la preocupación que las personas tienen y que esto deve ser trabalhado junto às pessoas. E esse modelo que eu digo que lá a enfermeria trabalha, que ela é em modelo biopsicossocial. Não só, a pessoa não é a pessoa com epilepsia, e estou finalizando, a pessoa com epilepsia não é a crise. A pessoa com epilepsia é uma pessoa que tem crises epilépticas, pero tienes também a qualidade de vida, tienes também as outras situações fisiológicas que o organismo necessita e que o exercício físico trabalha de uma maneira muito positiva. Exacto, yo estoy muy de acuerdo contigo, Gabler. Dejemos de ver a las personas con epilepsia como un síntoma, sino como las personas en su Exato. contexto.
y que las crisis son parte de su vida y potenciemos eso. Ya para finalizar, la verdad es que se me pasó volando el tiempo. Les damos las gracias, muchas gracias a Gabler también por esta interesante presentación. Les invitamos también a escribirnos, a contactarnos si les interesa hablar, participar de algún seminario, tienen algún tema que quieren que nosotros hablemos y podemos invitar a alguien también para estas actividades que podemos realizar en español. Ya ahí están nuestros eh, contactos, correos electrónicos de contacto. Y además, bueno, si no son parte ya de esta comunidad de enfermería de la Liga Internacional contra la Epilepsia, les invitamos también a compartir el contacto, a unirse, a que formemos grupo, a que podamos crear comunidad entre enfermería a nivel mundial para que podamos compartir nuestras distintas experiencias desde la investigación, como en este caso, desde el cuidado en las distintas partes del mundo. Con esto ya damos por finalizada nuestra actividad de hoy. La verdad que se me pasó muy rápido la hora. Les damos las gracias. Les recordamos también que esta actividad va a estar disponible en la página de YouTube de la Liga Internacional contra la Epilepsia. Y nos estamos encontrando en una próxima oportunidad. ¿Ya? Hasta luego. Muchas gracias, Gaby. Un gusto siempre. Muchas gracias, mucho gusto. Chao.